Olá, esse é um tutorial de quilling para iniciantes. Aqui nós vamos aprender algumas formas básicas do quilling. Vamos fazer uma mandala. No material vocês têm uma base em MDF, um palitinho e 4 folhas de papel Color Plus. Primeiro a gente vai desenrolar esses papéis e colocar sobre um livro pesado em cima e deixar esses papéis descansando, de preferência de um dia para o outro. Enquanto isso, a gente vai cortar o palitinho. A gente precisa fazer um corte central nele, de forma que caiba uma tira de papel. Então, a gente vai fazer com muito cuidado. Dá para fazer sem o palito também, eu vou ensinar como, mas é legal ter o palito. Existe também uma ferramenta para quilling, própria para quilling, que eu aconselho você a comprar só se você for dar continuidade na técnica. É esse cortezinho que tem que ficar. A ferramenta para quilling é essa que está aparecendo no vídeo. Ela já tem esse cortezinho. Bom, agora com os papéis já lisos, nós vamos marcar meio centímetro, vamos marcar tiras de meio centímetro no papel. E aí você pode fazer folha por folha, como você se sentir mais confortável, ou colocar todas as folhas de uma vez. Nós vamos marcar tiras de meio centímetro dos dois lados do papel. E aí, nós vamos cortar essa tira. A gente pode tanto fazer um risco com lápis em cada tira, ou somente posicionar o estilete e já começar a cortar essas tiras. 1 centímetro ou 3 milímetros são os tamanhos mais usados, mas meio centímetro é mais fácil de cortar, de marcar, né, no papel. Então, é o que a gente vai usar. Quem faz trabalhos muito grandes, também quadros muito grandes de quilling, costuma usar tiras de 1 centímetro. Então, vai depender muito do projeto que você tem. Aqui eu vou cortar todos os papéis de uma vez, são 4 folhas, mas se você quiser, pode cortar um de cada vez. Então, eu alinho bem os papéis, posiciono a régua e com o estilete bem afiado, eu vou cortando todas as folhas. O segredo na precisão está em fazer sem pressa, com muito cuidado, não precisa por força, é só não mexer a régua de lugar. Você pode passar várias vezes o estilete no mesmo lugar, que não sai rebarba se você não mudar a régua de lugar. Feito isso, nós vamos marcar o centro no MDF. Então, eu traço uma linha horizontal e uma vertical, bem clarinho com lápis para marcar o centro. E aí, a gente vai fazer, a partir desse centro, a nossa mandala. Depois, vocês podem apagar essa linha antes de continuar, mas por enquanto, deixa para fazer pelo menos um miolinho. Eu vou ensinar algumas formas de quilling. A primeira delas é o círculo fechadinho. A gente encaixa o papel naquele cortezinho do palito que nós fizemos, e aí nós vamos girando essa tira em volta do palito, de forma bem firme, não deixa o papel ficar frouxo. Faz isso até o final, tira o papel do palito, passa um pinguinho de cola, é um pinguinho mesmo, muito pouco para a cola não vazar e não manchar o papel. E segura um pouquinho até ele colar totalmente. fazer a
mesma técnica sem o palito, só com as mãos. Eu vou amolecer um pouquinho o papel, vou torcer ele e vou delicadamente com a ponta dos dedos fazer uma dobrinha bem minúscula e vou torcendo ele em volta dessa dobrinha, com bastante paciência e bastante cuidado. Vou enrolando e da mesma forma que o outro, bem firme, para não ficar frouxo esse círculo. A gente tá fazendo a bolinha fechada, então ela não pode ficar frouxa. Faço isso até o final. De novo, passo um pinguinho só de cola, seguro por um tempo até a cola secar e temos a bolinha fechada. A gente pode usar a pontinha pontuda do palito também para passar cola, ao invés de direto do tubo de cola. Agora eu vou fazer usando o palito, mas você pode também fazer sem o palito, só com os dedos. Lembrando que a maioria das formas surge dessa bolinha fechada, dessa bolinha justinha. Então, eu vou fazer de novo uma bolinha justinha. Ao invés de passar cola agora, eu vou soltando delicadamente, apoiado na mesa, essa bolinha e vou deixando ela ir afrouxando até o tamanho que eu quero que ela fique. Ficou do tamanho que eu quero, eu seguro, passo um pinguinho de cola e fecho, seguro até colar. Vou fazer isso com quantos eu quiser. E aí, nós temos a bolinha larga, frouxinha. Vou fazer de novo mais uma bolinha para ensinar uma outra forma que vai a partir dessa. Então, faço a bolinha justinha, vou soltando aos poucos até ficar do tamanho que eu quero. Fecho ela. Para fazer bolinhas de tamanhos iguais, eu faço a bolinha justinha e na hora de soltar, eu ponho em cima da bolinha anterior. E vou soltando até ficar do mesmo tamanho da bolinha que tá embaixo. Isso ajuda com que os papéis tenham os mesmos tamanhos, as formas tenham o mesmo tamanho para seguir um padrão na mandala. Passo a cola e agora que a gente já aprendeu duas formas, a bolinha fechada e a bolinha aberta, a partir dessa bolinha aberta eu vou fazer a gota. Então, eu fecho a bolinha, eu seguro em um dos lados dela e aperto um dos lados dela. Pode apertar até o final sem dó e solto. Ela vai voltar e formar uma gotinha. Novamente, aperto e solto. Vai formar uma gotinha. Próxima forma, a gente pode usar uma caneta que você tenha, que seja lisa, uma esfera qualquer lisa, e a gente vai passar em volta da caneta. Vai fazer a bolinha, ela vai ser fechadinha, mas o meio dela vai ser vazado. Isso você pode fazer com qualquer objeto redondo que você tiver. A caneta, ela fica mais delicada para o tamanho que a gente quer da mandala. Outra forma que nós podemos fazer, faço a bolinha justa, abro um pouquinho e vou fazer a mesma coisa da gotinha, só que dos dois lados. Então, ele vai ficar como se fosse um olho. Eu aperto dos dois lados ao mesmo tempo, em lados opostos. Dessa forma. Vou fazer novamente, coloco no palitinho, faço a bolinha justinha primeiro, abro um pouquinho, passo cola e aperto dos dois lados.
para ela ficar como se fosse um olho. Agora, a gente tem o meio, eu começo com a bolinha fechadinha, você pode começar com o que você quiser, mas é um bom parâmetro para começar. E aí, eu vou colocando as formas que eu quiser. Pode fazer bastante formas, usar bastante esses papéis, pensa mais ou menos no que vocês querem e vai colocando livremente. Então, eu fiz uma flor no meio. E agora, eu vou colocar uma tira de papel em volta, vou fazer um círculo. Posso fazer isso de várias formas, uma delas é essa, fazendo direto em volta da flor, prendo ali em uma das pontinhas da flor, deixo bem justinho, passo em volta e colo. Vocês vão perceber que dessa forma o círculo não fica preciso, ele fica um pouquinho torto. Mas não tem problema, isso eu tô mostrando pra gente aprender as várias formas de fazer. Agora eu já fiz várias formas que eu quero usar na mandala e eu vou testar antes de colar. Então eu colei bolinhas fechadas laranjas, eu testo para ver a distância entre uma bolinha e outra, se tem que deixar uma distância maior para que caiba tudo. E também eu vou medir a distância da mandala em relação ao final da madeira para ver se está tudo do mesmo tamanho. Eu percebi que tem uma pequena diferença embaixo, então embaixo eu não vou deixar tão próximo a bolinha do papel. Eu vou deixar com uma diferença bem pequenininha, ele próximo, mas bem pouquinho, não grudado, para ele diminuir essa diferença e ficar tudo no mesmo tamanho em relação a ponta do MDF. Vou colocando cola, cuidado para não exagerar na cola, apesar de que o MDF ele absorve a cola e não fica manchado, a gente tem que tomar cuidado. Quando a gente for trabalhar no papel, o excesso de cola mancha. Então, eu vou colando todas as bolinhas em volta e aí eu vou criar do meu jeito e vocês fiquem livres para criar do jeito de vocês. Eu vou ensinar algumas possibilidades aqui. Depois que terminar essas bolinhas, a gente pode pôr um outro círculo de papel, uma tira de papel em volta, ou pode colocar outra forma direto. E sempre que eu fizer, eu vou medindo para ver se tá ficando bem centralizado a minha mandala. Aqui eu optei em colocar sem essa tira de papel, então eu vou colocar direto. Fiz um teste, como eu vou intercalar, eu não preciso ver se vai caber, porque vai, com certeza. Eu vou intercalar entre as bolinhas laranjas, e aí eu tô colocando os olhinhos vermelhos, vou colocar em volta de tudo, e aí eu acho que eu vou fazer uma outra tira de papel em volta, e aí eu vou ensinar uma outra forma de fazer essa tira de papel, que vai ficar mais certinha. Outra forma de fazer a tira de papel em volta é medindo o tamanho de papel que eu vou precisar usar. Então, eu passo a tira em volta da mandala, meço, só que eu não colo agora. Eu tiro ela da mandala e aí eu vou colar ela inteira. Vou fazer uma tira grossa colada inteira. E aí, eu vou pegar qualquer objeto que eu tenho em casa, nesse caso eu usei um copo, que é da mesma largura, e vou deixar ele descansando um pouquinho lá. Quando eu tirar, ele vai ficar um círculo perfeito. E aí, eu vou colocar em volta da minha mandala, tem alguns espaços que você vê que ele não vai ficar direto batendo no quilling. Isso é bom porque ele já tá centralizando, então tudo que tiver tortinho, ele vai centralizar. Eu passo cola, encaixo a minha tira, e aí eu vou testar outras possibilidades. Eu comecei com a gotinha verde e a bolinha laranja no fim, mas no final eu decidi fazer o contrário. Então, eu colei as bolinhas laranjas primeiro e depois coloquei as gotinhas verdes. Faço isso em toda a minha mandala
E aí eu já vou finalizar. Antes de colar, quando eu tava medindo, eu já vi que ia terminar e vi que tava centralizadinho. A gente tem que sempre que se preocupar com isso. Se você vê que tá tortinho, você afasta de um lado ou deixa mais justinho do outro, para que essa diferença fique sutil e não seja tão percebida. E no final, no resultado final, fique em equilíbrio. E tá pronta a nossa mandala de quilling, que você pode fazer de várias formas e espero que tenha gostado.